meu pai, desde muito novo, sempre foi um apaixonado por tudo que era mecânica. Quando entrou no técnico, o meu avô ofereceu-lhe um MGTC, que ele rapidamente começou a fazer intervenções mecânicas nele. Serviu para que ele entrasse em algumas corridas e que ele foi campeão nacional de rampas, mas a partir de determinada altura achou insuficiente e então resolveu desenvolver um carro com base nesse MGTC. Tentou desenvolver um projeto que foi a criação do automóvel português, através da construção de um carro que seria o VM, Veículos Motorizados. Era a fábrica, essa fábrica existiu, foi construída para construir o automóvel, mas por razões quer políticas, quer por pressões dos importadores da época, tal não foi autorizado. Eu sou José Canelas e estamos aqui ao pé deste carro, que é o Canelas MG, construído pelo meu pai. Foi há precisamente um século que José Canelas nasceu em Lisboa. Ele licenciou-se no técnico em Engenharia Aeronáutica em 1947, mas era também uma pessoa claramente muito dedicada à mecânica e a melhorar o desempenho do seu automóvel. Em 1952, decide que está na altura de fazer uma intervenção muito significativa, construir um carro de corrida quase de raiz, utilizando várias peças do seu MGTC, mas também utilizando um princípio, uma concepção completamente inovador. Isso ficou bastante patente na sua opção de ter um chassis tubular, desenhado, feito de raiz, e também uma estrutura superior que iria ser o suporte depois de uma moderna carroceria em alumínio. A ideia do automóvel português, eu creio que surgiu porque na altura em que o pai corria de automóvel, já com este modelo, havia também uma pessoa muito ligada às corridas, que era o engenheiro Almeida Araújo, que estava ligado a um projeto francês de automóveis. Mas em carteira já tinham também, com o apoio do engenheiro Almeida Araújo, a ideia de construir um automóvel em Portugal. E o meu pai conseguiu juntar um grupo de investidores que pensaram seriamente nisso e chegaram a construir uma fábrica, a VM, onde se projetou o automóvel e onde se aguardou durante largos anos pela licença oficial para o construir. O Canelas MG surge numa altura em que estava bastante em voga a criação de pequenos automóveis da categoria Sport em Portugal e utilizavam mecânicas comprovadas de outras marcas e que competiam entre si em provas nos circuitos portugueses de Monsanto, na Boa Vista, e vários destes projetos permitiram de facto que surgissem especialistas mecânicos muito dedicados que assim puderam criar os seus automóveis. A questão é que esta categoria teve depois a sua capacidade alargada para 1500 cm3 e começaram de facto a surgir produtos já completamente terminados, que eram bastante mais competitivos e evoluídos. Nesse sentido, o Canelas MG foi evoluído para esta categoria dos 1500 cm3. O seu motor inicial MG era de 1250 cm3 e o engenheiro Canelas desenvolveu o motor para uma capacidade bastante superior. A potência também passou dos 40 cavalos, cerca de 40 cavalos, para 90 cavalos, o que era já uma base bastante competitiva para um motor de 1,5 litros. A outra componente criativa do Canelas MG era António Andrade e tinha um jeito extraordinário para desenhar. E foi a sua amizade com José Canelas e a vontade de colaborar neste projeto fizeram com que António Andrade pudesse desenhar uma carroceria muito moderna, muito eficiente, sempre respeitando os objetivos técnicos de José Canelas.
A carroceria de António Andrade tinha a particularidade de ter várias entradas de ar e saídas de ar para permitir refrigerar quer o motor, quer permitir, por exemplo, recolher ar fresco para a admissão, como é o caso da entrada de ar por cima do guarda-lamas direito, mas também uma pequena entrada aqui no capô para refrigerar as cubas dos carburadores. Este automóvel para nós sempre foi um ícone. Eu pessoalmente nunca vi este carro a andar. O carro parou há cerca de 60 anos, eu nasci depois. Sempre foi um assunto de conversa, sempre uma paixão do meu pai. O meu pai era um perfeccionista. Sempre que entrava numa corrida havia qualquer coisa que entendia que deveria modificar, que deveria alterar, que deveria melhorar. E assim, a determinada altura, desmontou-o todo porque não estava contente com a suspensão traseira do carro. Nunca mais o tornou a montar, porque depois a evolução dos automóveis foi de tal maneira que já o que ele iria fazer já era menos evoluído do que já havia. E por isso acabou por nunca o tornar a montar, embora tivesse essa ideia de o montar. E nós pensamos que temos essa obrigação moral do pôr a andar de novo. E eu gostaria, e assim como os meus irmãos, gostaríamos que o carro voltasse a andar. O Canelas MG é uma peça absolutamente insubstituível do automobilismo nacional e é um testemunho da dedicação e da perseverança de José Canelas. E agora só nos resta, no fundo, esperar que ele possa, em breve, voltar à estrada para continuar a contar a sua história neste novo século.